Vamos explicar equilíbrio iônico e produto iônico da água. Sabemos que a água tem a capacidade de auto-ionizar. O que é isso? Então, dado uma amostra de água, a interação entre essas moléculas ocorre a seguinte situação. Considerar duas moléculas de água interagindo. Uma dessas moléculas atrai o hidrogênio na forma de cátion da outra. Então, somando aqui H2O mais um H+, fica H3O+, que recebe o nome de hidrônio. Sobrou o quê? O grupo H-, que é o grupo hidroxila. Então, como foram duas moléculas de água, juntei aqui 2H2O líquido em equilíbrio com H3O+, que é o hidrônio, mais o grupo hidroxila, aqui no meio aquoso. Essa ionização é muito fraca, isto é, são poucas moléculas que ionizam. Em função disso, é praticamente constante, praticamente não varia a concentração da água no meio. Vamos expressar a constante de equilíbrio para a reação, para a autoionização da água. Então, aplicando a definição da constante de equilíbrio, o Kc vai ser igual. Você vai pegar o produto da concentração dos produtos. Você vai multiplicar a concentração do H3O+, multiplicado pela concentração do grupo H-, dividido pela concentração do H2O, elevado ao expoente 2, porque seu coeficiente é 2. Fazendo aqui os meios pelos extremos, você vai ter o seguinte: o Kc multiplicado pela concentração do H2O elevado ao expoente 2, que é igual à concentração do H3O+, mais concentração do grupo H-. Como eu falei para vocês, que a concentração da água praticamente não varia, é considerada uma constante. Aí nós temos aqui o produto de duas constantes, que é igual a uma constante. Vamos chamar de cadábolo, que recebe o nome de produto iônico da água. Então fica o seguinte: produto iônico da água é igual a concentração do H3O+ multiplicado pela concentração do grupo H-. Quando a água se encontra a uma temperatura de 25 graus, isto é, nas condições ambientes, essas concentrações do H3O+ e do grupo H- é 10 a menos 7, porque pela proporção aqui da equação, da reação aqui, a proporção do H3O+ com o grupo H- é a proporção de 1 para 1. Então isso indica que a concentração do hidrônio é igual à concentração da hidroxila. Nas condições ambientes, a 25 graus Celsius, essa concentração é 10 elevado a menos 7 mol por litro. Com esse valor, vamos calcular nessas condições qual é o valor do cadábolo. Só substituir aqui na expressãozinha aqui que definimos. Ó. Substituiu, você vai encontrar 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, que é igual a 10 a menos 14. Como qualquer constante de equilíbrio, o cadábolo também varia com a temperatura. Temperatura diferente, o valor do produto iônico da água vai ser diferente. Então, o cadábolo varia com a temperatura. Por exemplo, a 0 graus Celsius, cadábolo 0,11 vezes 10 a menos 14. A 10 graus Celsius, 0,29 vezes 10 a menos 14. E a 25 graus, 1,01 vezes 10 a menos 14. 1,01 você pode aproximar para 1. Fica 1 vezes 10 a menos 14. Numa solução aquosa, ela pode ser eletricamente neutra, ou pode ser ácida ou básica. Assim como a água quimicamente pura, o meio é neutro. Então, houve necessidade de determinar a concentração de uma solução aquosa, de um ácido ou de uma base.
E essa concentração é medida pelos íons hidrônio, H3O+, que você pode simplificar apenas pelo H+. Então essas concentrações são muito baixas. É tipo 0,1, por exemplo, 0,001. Então, para evitar trabalhar com números muito pequenos, introduziu-se a escala de pH utilizando logaritmo, que aí você vai trabalhar com números maiores. Então, a definição de pH, aplicando logaritmo, ficaria pH igual menos logaritmo da concentração do H3O+. Ou você pode simplificar, pH igual menos logaritmo da concentração do H+. Simplificar por quê? Porque no meio, na verdade, não existe íons H+ livre. Cada H+ está combinado com a água, formando o íon hidrônio, H3O+. Então você pode usar tanto esse como esse. Definição da concentração definição do pH é essa, pH igual ao menos logaritmo da concentração do H3O+, definição do pOH, vai ser igual ao menos logaritmo do grupo OH-. Bom, como nós sabemos que o produto iônico da água é igual a concentração do grupo H3O+, vezes concentração do OH-, que vai ser igual a 10-14, aplicando a escala de pH, você pode dizer o quê? Que pH mais pOH é igual a 14. Bom, para reforçar aqui, quando a solução é eletricamente neutra, as concentrações do íon hidrônio é igual à concentração da hidroxila. Ou então, simplificando, concentração do H+ igual à concentração do OH-. Água quimicamente pura é neutra, assim como existe uma solução eletricamente neutra. Nessas situações, tanto numa solução eletricamente neutra, numa água pura, a concentração do íon H3O+ é igual ao do grupo OH-, que é igual a 10⁻⁷ mol por litro. Calculando o pH. Aí o pH vai ficar igual ao menos logaritmo de 10⁻⁷, que vai ser igual, olha, como aqui é negativo, você pode fazer o menos por menos, vai dar mais, o logaritmo vai ser 7. Então, quando você vê 10⁻⁷, concentração de 10⁻⁷, pH igual a 7. Se a concentração fosse 10⁻⁹, pH seria 9. Então, só você ver o expoente aqui e equivale ao pH. Só esquecer o sinalzinho aqui. Quando é menos, aí passa a ser mais. E pOH vai ser menos logaritmo da concentração do grupo OH-, que é 10⁻⁷. pOH vai ser menos por menos vai dar mais, igual a 7. Quando a concentração da hidroxila é 10⁻⁴, pOH vai ser 1. Quando é 10⁻², pOH igual a 2, e assim sucessivamente. Só você olhar para o expoente. Então, quando se tratar de uma solução neutra, pH é igual a pOH, que é igual a 7. Por que pH é igual a pOH? Porque a concentração do H+ é igual à concentração do OH-. Mas nós temos, além das soluções neutras, a solução poderá ser ácida ou pode ser básica. O que caracteriza um ácido? O ácido é caracterizado pelo H+. Então, quanto maior a concentração do H+, que é o mesmo íon H3O+, maior tendência ela a ser ácida. Quando a concentração do H3O+ é maior do que a concentração do OH-, a solução é ácida. Então, nesse caso, a concentração no meio ácido do H3O+ é maior que 10⁻⁷. Portanto, seu pH vai ser menor que 7. Exemplo. Tomei esse exemplo aqui como sendo a concentração do H+, ou do H3O+.
Quando a concentração é 10 a menos 6 mol por litro, pH 6. Quando é 10 a menos 4 mol por litro, pH 4. Então pode observar, de 10 a menos 6 para 10 a menos 4, ocorreu uma elevação da concentração. 10 a menos 6 menor que 10 a menos 4. Você pode observar, quanto maior a concentração do H+, menor o pH. Nas soluções básicas, também conhecida como solução alcalina, nesse caso aqui o que vai prevalecer é a concentração da hidroxila, vai ser maior do que a do grupo H+. Então, nesse caso, em um meio básico, a concentração do H3O+ é menor que 10-7. Portanto, fazendo os cálculos do pH vai ser maior que 7. Tomei como exemplo. Esses dois exemplos se referem também à concentração do H+. Uma vez que eu expressei aqui o valor do pH. Então, quando a concentração do H+ é 10 a menos 8, pH vai ser 8. Como nós sabemos, eu expliquei lá no outro slide, que pH mais pOH igual a 14. Né? Se pH mais pOH igual a 14. Qual é o valor do pOH? É 6. Por quê? 6 mais 8 igual a 14. Quando a concentração do H+ é 10 elevado a menos 11, pH igual a 11. E pOH é quanto? pOH igual a 3, porque 3 mais 11 igual a 14.